Jesus, ele não terminou a ministração e foi orar porque ele achava que ele não tinha nada para fazer. Ele foi orar porque ele sabia que depois daquela ministração teria outras oportunidades dele ministrar pessoas. E ele falou: Deus, eu sei que eu já abençoei muita gente, mas agora eu vou retirar um tempo, porque eu dei, agora eu preciso receber, eu preciso me alimentar. Sabe, se você quer ter experiências com Deus, irmão, você precisa entender que continuamente você vai ter que estar recebendo de Deus algo. Você precisa estar se alimentando dele, você precisa estar renovando as suas energias, você precisa estar renovando as suas forças, e que essa vigília seja um tempo de renovação de forças, que essa vigília seja um tempo de energia de Deus brotando no seu coração, para que você não apenas conheça a Deus, mas que você experimente as coisas que Deus tem para a sua vida. Então Jesus parte daquele lugar de ensinamento e diz: Deus, eu quero mais, vou orar no monte. E a palavra diz que, coloca na tela, que enquanto Jesus estava orando, anoiteceu. Amém? E ele estava ali sozinho, verso 24. Mas o barco, ou seja, os discípulos que estavam com ele, partiram a voada. Pegou o barco, foi embora. Já estava a considerável distância da terra. E estava fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Veja o verso 25 agora. Era alta madrugada, Jesus não tinha dormido. Jesus tinha ministrado. Jesus foi para o monte orar. Jesus viu que o barco estava longe. E Jesus continuou orando, e chegou na alta madrugada, Jesus foi encontrar com aqueles discípulos. Olha o contexto, porque depois você sabe o que aconteceu, a partir desse verso 25, você conhece mais a história. Você conhece que, quando nós falamos sobre experiências com Deus, que é muito o tema que eu estou falando para você nessa noite, o que todo mundo quer lembrar é que Jesus andou sobre as águas, e que depois Pedro também andou. Mas eu quero dizer para você que antes de Jesus andar sobre as águas, ele estava orando sozinho no monte. Você quer ter experiências que vão marcar a história? Experiências como andar sobre águas? Antes disso, o que você está fazendo? No Insta? Curtindo? Esse momento é para isso, irmãos, para nós entendermos que as coisas no reino de Deus, elas não acontecem por acaso, do nada. Você não vai passar de uma vida natural para uma vida sobrenatural do nada. Nada. Nada acontece para tudo acontecer. Não, irmão, é um processo. É um processo. Talvez para algumas pessoas esse processo já esteja adiantado, talvez para outras vai começar hoje. Não importa qual seja o seu momento. Mas você precisa entender que para ter experiências contínuas com Deus, você precisa continuamente buscar a presença de Deus. E sabe que a gente vai chegar já um pouco mais à frente dessa história, mas eu quero trazer um segundo ponto. O ponto número 2 é: as experiências acontecem quando você está conectado com a presença de Deus. As experiências acontecem quando você está conectado com a presença de Deus. E eu vou te provar isso pela palavra. Mais um parênteses. Eu sou o rei dos parênteses, mas é rápido. Jesus chegou na terra dele. Não havia expectativa por parte das pessoas. Não havia conexão. Jesus poderia ou não fazer muitos milagres na terra dele, na cidade dele. Poderia fazer. Mas as pessoas não estavam conectadas com a presença de Deus. Estavam dispersas. Você quer que coisas aconteçam nessa noite? Você precisa estar conectado. Não depende só do que está aqui em cima, não. Depende muito do que está aqui embaixo. Jesus estava lá em cima. Entende o que eu estou falando? Jesus estava nessa posição, cheio de Deus, pronto para operar milagres. Mas as pessoas da cidade dele o consideravam como filho de José, um carpinteiro, alguém humano. Estavam desconectadas com aquilo que Deus queria fazer. Sabe o que Jesus pôde fazer? Pouca coisa. A palavra diz que ele fez praticamente nada. Porque não havia conexão com Deus. Mas sabe um lugar onde pessoas estão conectadas com Deus? É Atos capítulo 2. Todos reunidos, no mesmo lugar, com o mesmo propósito, orando, crendo. Deus vai fazer, hoje vai acontecer, o Espírito vai fluir, milagres vão acontecer. Eu creio, eu vejo. Conexão. Céus e terra alinhados. Mover de Deus.
E aqui em Atos capítulo 13, verso 1, diz que havia um momento onde Paulo, quantos conhecem Paulo da palavra? Metade também da igreja, glória a Deus. É 13, tá? Não é 3 não. Atos 13, 1. Sabe que nesse momento Paulo já tinha tido aquela experiência com Deus, o encontro com Deus, os 3 dias. Mas eu quero dizer para você que Paulo não parou naqueles 3 dias. Sabe que às vezes você vai ter aqui 3 sessões. O renovar domingo de manhã, o renovar domingo à noite e a vigília. Talvez são as 3 sessões que você falou e fala, cara, você chega em casa, como é que foi? Foi top, foi maravilhoso. Cara, Deus falou, eu ouvi e tal, minha vida mudou. E aí domingo, cadê você? E aí na quinta-feira, cadê você? E aí no Azusa essa semana, né? Cadê você? Irmão, experiência com Deus é contínua. Não é hoje acabou, não. Quinta tem mais, ei, sexta tem mais, ei, domingo tem mais, ei, no seu GC tem mais, ei, na sua faculdade tem mais, ei, no ponto do ônibus tem mais, ei. E Paulo entendeu isso. 3 dias com Deus, maravilha, glória a Deus. E as coisas continuaram acontecendo. E alguém chega e ministra sobre a vida dele e tal. Mas a palavra diz que no verso 13, olha o que aconteceu. Paulo não parou por aquilo, não. Aqueles 3 dias não foram suficientes, não. Porque Paulo queria mais de Deus. Paulo queria ter mais experiências com Deus. E a palavra diz que na igreja de Antioquia, havia o quê? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é quem estamos falando. E veja o que eles estavam fazendo. Enquanto adoravam, eles estavam fazendo o que, gente? Você entende que no momento da adoração coisas podem acontecer? Por isso que não é para você ficar de braço cruzado. A gente está aqui, Espírito de Deus vem sobre nós e você. Isso aqui para Deus não é expectativa de que você está crendo. Por isso que, meu irmão, você precisa olhar para a palavra. Precisa estar conectado. Porque coisas podem acontecer nos momentos mais inesperados, quanto mais no momento de adoração. Coisas podem acontecer com você na fila do banco para pagar uma conta. Quanto mais dentro da igreja no momento da adoração, que era isso que estava acontecendo. Mas enfim. Enquanto adoravam o Senhor, e o que mais? Jejuavam. Enquanto adoravam e jejuavam, o Espírito Santo achou espaço para falar. Você acha que o Espírito Santo ele tem muitas vezes falta do que falar? Não. O Espírito Santo tem falta de espaço para falar. Muitas vezes a gente não vive mais experiências com Deus porque estamos desconectados. A palavra diz que aquele que busca, acha. Mas se não buscar... Esses homens estavam buscando a presença de Deus na igreja. Ali era uma vigília. Eles estavam lá adorando. Eles estavam jejuando. E enquanto eles estavam fazendo essas coisas, ei, não é só no momento da palavra não, viu? Não é só no momento da palavra não, viu? Enquanto eles adoravam e jejuavam, o Espírito Santo começou a falar. Por quê? Porque existia espaço. Vire para a pessoa que está ao seu lado, abre espaço. Diga para ele, o Espírito Santo quer falar. Por isso, irmão, que às vezes no momento da adoração, a gente cala a boca aqui. A gente para de cantar e fica só aquele instrumental, por quê? Porque a adoração, irmão, é momento do Espírito Santo falar. Não é momento para você ficar aguardando a próxima letra, não. É porque nós estamos criando aqui um ambiente para que uma conexão seja estabelecida entre você e o Espírito Santo. Entre você e a presença de Deus. Por isso, não considere esses momentos um desperdício, nem um passatempo antes da palavra. Enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem Barnabé e Saulo. Mas o que é que Barnabé e Saulo estavam fazendo? Eles estavam buscando, irmão. As experiências acontecem para aqueles que buscam,
Para aqueles que estão no lugar certo e na hora certa. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: você está no lugar certo e na hora certa. Aleluia. Irmão, no lugar certo e na hora certa, as coisas acontecem. Aleluia. Esse grupo de homens estava no lugar certo e na hora certa. Quando nós estamos aqui numa vigília como essa, você está no lugar certo e na hora certa, irmão. É onde nós estamos adorando. Hoje eu fiquei sabendo também que seria jejum, não é isso? Não... Deixa para lá. Separem Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Presta atenção no verso 3. Assim, depois de fazer o quê? Jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aleluia. Que igreja é essa? Que igreja é essa? Irmão, é a nossa igreja, é Atos. É o início da nossa igreja. Quando eu digo nossa igreja, igreja, corpo de Cristo também. Nós somos a continuação de Atos dos Apóstolos, da igreja. Mas perceba que o legado que nos foi deixado para uma igreja que quer ter experiências com Deus, uma igreja que quer ver o Espírito Santo falar, uma igreja que quer ver o Espírito Santo levantar pessoas. Quem levantou Saulo e Barnabé não foram homens, a palavra diz: o Espírito Santo falou em uma reunião onde estavam adorando e jejuando, dizendo: ei, separem esses dois para mim. E eu quero dizer para você, o mesmo Espírito que estava em Atos está aqui nessa noite. E eu quero dizer para você, se houver espaço, o mesmo Espírito pode dizer: separem para mim, diga o seu nome. Ei, diga o seu nome. O Espírito Santo pode dizer: separe para mim. Separe para mim, para a obra que eu tenho chamado. Se você crê, aplauda o Senhor, querido. O mesmo Espírito está aqui nessa noite. Abre espaço, deixa Ele falar. Deus não mudou, o Espírito não mudou. O que às vezes mudou foi a igreja, o ambiente, o clima, a expectativa, os princípios, adoração, oração, jejum. Ah, pastor, agora a gente está na nova aliança, na graça. Ei! Se estamos nessa aliança superior, irmão, é mais ainda, é mais intensidade. Eu te provei que Jesus era assim. Jesus, ele não se conformava. Jesus, ele não se conformou em: ah, glória a Deus, eu já ministrei aqui por pessoas. Não, glória a Deus, mas Deus, eu sei que o Senhor tem mais para a minha vida. Jesus não pensava, irmão, ele nem lembrava que tinha que dormir, às vezes nem lembrava que tinha que comer. De tanta conexão que ele estava com a presença de Deus, querendo experimentar, querendo nos mostrar um caminho, inspirar qual é a vida que Deus preparou para nós. Mas muitas vezes quem está limitando Deus não é Deus, somos nós. Quando nós dizemos: até aqui é o suficiente, o Espírito Santo faz o quê? Não posso mais fazer nada. É você que determina, irmão, até onde Deus vai. É você que determina isso. Até onde que você quer que Deus vá nessa noite? Até onde você der liberdade, é até onde Ele vai. Até onde você der liberdade. E Paulo, Saulo, Barnabé, os outros estavam na igreja, dizendo: Espírito Santo, você tem liberdade. Ei, eles não foram naquela noite sabendo que iam ser separados para o ministério, não, viu? Eles não foram com esse objetivo, não. Você está aqui ou já foi embora? Porque às vezes é fácil você ir para um culto desse, sabendo: olha, eu vou consagrar você. Mas eles não foram lá sabendo que iam ser consagrados, não, viu? Eles estavam no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. Aí aquele Deus que eu falei, que vê essas pessoas em secreto, eles viram essas pessoas. Lembra do contexto das coisas? Esse Deus que conhece Saulo e Barnabé estava com esses dois na casa deles, vendo o dia a dia deles, ministrando ao coração deles no banheiro, na hora do almoço, do café, do jantar, na hora de andar na rua, de fazer compra, na hora de trabalhar. E aí esse Deus, nesse momento onde ninguém via, disse: olha,
Hoje é o dia. E eu quero, irmão, mais uma vez dizer, por que não o Espírito Santo fala nessa noite para você? Hoje é o dia. Hoje é o dia de eu levantar você. Hoje é o dia de enviar você. Hoje é o dia de revelar o teu propósito. Hoje é o dia de revelar aquilo que eu tenho para a sua vida. Por que não? Agora deixa eu perguntar para você. Qual é o contexto que você está dando para o Espírito Santo fazer algo hoje na sua vida? Você entende o que eu estou dizendo? Saulo e Barnabé chegaram em Atos capítulo 13 depois de um contexto. Coisas aconteceram antes daquele dia. Passos foram dados antes daquele dia. Não foi simplesmente do nada o Espírito Santo dizer, ei, eu gosto muito de Saulo, eu vou chamar Saulo aqui para a obra. Não, não, não. Ei, Barnabé, vem cá, você não está fazendo nada mesmo. Vem cá, eu quero ter uma experiência. Não, não, não. Um contexto. Caminhada. Passos. Passos. E sabe que o Espírito Santo está olhando. Deu um passo. Glória a Deus. Ele já começa a sonhar, preparar. Aí você dá outro passo. E ele fica, tá chegando. Tá chegando, Austin. Aí vai. Outro passo. Aí Deus, calma, calma. Mais um pouquinho. Sabe o que acontece em muitas pessoas? Algo acontece no meio do caminho. E aí simplesmente param. Algo humano, algo que pessoas fizeram, algo que aconteceu, esmorece. E aí, aquele mesmo Espírito Santo que estava prestes a anunciar alguma coisa na sua vida, a fazer algo na sua vida, a elevar o seu grau de experiência, não por causa dele, mas por nossa causa, porque muitas vezes nós paralisamos a nossa caminhada, e em vez de andar para frente, a gente vira uma estátua por coisas que acontecem. O Espírito Santo fala, puxa, estava quase lá. Eu ouço o Espírito Santo dizendo para pessoas nessa noite, está quase lá. Ei, se ainda não chegou é porque não é o tempo. Mas eu ouço o Espírito Santo dizendo, está quase lá. Dê mais passos, dê mais alguns passos. Ei, tem mais algumas coisinhas aqui que eu quero alistar. Ei, tem mais algumas coisinhas aqui que eu estou preparando, mas está quase lá. E você não pode parar, irmão. Continue caminhando, continue caminhando. E a pior coisa que pode acontecer, em vez de você parar, é andar para trás. Andar para trás, rapaz, a vigília foi muito boa, mas, não sei, no domingo, e aí tal, e aí não sei, e aí começa a andar para trás. A palavra de Deus diz que Ele não é daqueles que retrocedem, amém? Nós não somos daquele que retrocede, nós somos aqueles que avançam. Independente de circunstâncias, nós avançamos. Porque, irmão, é impossível aquele que tem experimentado a presença de Deus querer voltar atrás. Quanto mais você tem experiências, mais você quer experimentar. O ponto número 3, Deus está pronto. E você? Deus está pronto para experiências com você nessa noite. Deus está pronto para um 2019 cheio de experiências. E você está pronto? Sabe? Existe um chamado para a sua vida nessa noite. E quando eu digo um chamado, não é simplesmente 5 dons. Eu digo um chamado para relacionamento íntimo com Deus. Um chamado para o secreto. Foi ministrado domingo de manhã. O Mateus falou sobre isso. Estamos vivendo um tempo onde precisamos intensificar o secreto. Estamos vivendo um tempo, escute, onde precisamos intensificar o secreto. Uma vigília como essa é maravilhosa, mas não é suficiente. Eu estou aqui ministrando na sua vida e mostrando como que na palavra as coisas aconteciam, porque havia um contexto. Jesus não andou sobre as águas do nada. Saulo e Barnabé não foram levantados do nada, porque Deus decidiu assim fazer. Não, não, não. Existia um contexto. Ei, é no secreto que o contexto é formado. É lá no secreto onde o contexto inicia na sua vida, irmão. E é lá no secreto que Deus ele tem as melhores palavras para te dar. Quando você não tem distração.
Quando você não precisa ter a pose de cristão. Você não tem um púlpito, você não tem um pastor, você não tem um líder, você não tem um irmão da recepção, você não tem ninguém, você não precisa fingir, porque Deus te conhece mais do que você. Você não precisa mudar a sua voz, nem mudar a sua roupa. Mas uma coisa você precisa mudar, a sua atitude. Por isso que a palavra diz, ei, entra no quarto, fecha a porta. Irmão, ali é você e Deus. Entra no quarto, fecha a porta. E meu irmão, o que vai acontecer lá dentro, eu não sei. A sua esposa não precisa saber, o seu marido não precisa saber, os seus filhos não precisam saber. É você e Deus. Chegou o tempo de você dar contexto para experiências acontecerem na sua vida, irmão. É nesse secreto que coisas serão reveladas ao seu coração. Porque é nesse secreto onde Deus ele tem livre acesso a você. É onde você dá permissão, você está conectado com Deus. Amém? E era nesse momento, aqui em 1 Samuel capítulo 3, que Deus queria falar com Samuel. 1 Samuel 3, 4. Antes da gente ler, a palavra diz assim que Samuel ele já tinha um relacionamento com Deus de alguma forma. Ele ministrava junto com Eli. Mas ele não estava conectado. E diz o seguinte: então o Senhor chamou Samuel. Diga o seu nome. Então o Senhor chamou. Então o Senhor chamou. Diga seu nome mais forte. Então o Senhor chamou. Você entende que é isso que está acontecendo nessa noite? Quantos conhecem essa passagem de Samuel? Então, se você ler depois até o 8, eu não vou ler tudo. Mas a palavra diz que o Senhor chamou Samuel quantas vezes? 3 vezes. Deixa eu dizer para você. Deus só precisou de 3. Foi por causa de Samuel. Porque se na primeira vez ele estivesse conectado e soubesse quem é que estava falando, não precisava da segunda, nem muito menos da terceira. A questão é que às vezes Deus está chamando não é 3 não. É 10. É 15. Ei! Deus só falta guarda de trânsito. E a gente... Por isso que a palavra diz, irmão, que no final dos tempos, o amor de muitos ia se esfriar, as pessoas... ninguém ia conhecer Deus. Mas, ela diz que, por outro lado, existiria um povo que intensificou o secreto. Na mesma época onde o amor de muitos esfriaria, o amor de muitos iria afoguear. Ei, onde é que você está nessa história? No quente ou no frio? Pega aí na pessoa que está do seu lado, vê se está quente aí. Vê se ele está igual um sorvete aí, ou se está igual uma tocha aí nessa noite. E Deus falou, Samuel, uma vez, Samuel, 2 vezes. Sabe que às vezes Deus está chamando você e você está indo para outro lugar. Naquele momento Samuel não conhecia, não entendia muito como é que Deus operava. E ele ia até Eli e ele falava, não te chamei não. Na terceira vez, no verso 8, a palavra diz que Eli, que era alguém que conhecia a Deus, falou, ei, Deus está chamando você. Deixa eu dizer para você, talvez você não tenha tanto entendimento, conhecimento de Deus, mas assim como Eli apareceu na vida de Samuel, Deus está me colocando aqui na sua vida nessa noite para dizer, Deus está te chamando. Ele já te chamou 1, 2, 3, para algum 10, 15, mas Ele não desistiu de você. Deus continua chamando o seu nome. Eu ouço Deus chamando o seu nome nessa noite. Deus não esqueceu você. Deus não esqueceu você. Deus está chamando o seu nome nessa noite. Escute, Deus está chamando o seu nome nessa noite. O que falta agora, irmão, é você levantar dessa cama. Samuel estava tentando dormir.
e Deus, espiritualmente talvez isso vai acontecer também naturalmente, né? Na vigília aí você querendo dormir, e Deus chamando o seu nome. Sabe, querido? E às vezes é em 5 minutos que você se desconcentra, e a carne toma conta, e você, que às vezes era naquele momento, que uma palavra poderia ser sido ministrada, e era isso que você veio buscar, era isso que você estava guardando. Então eu quero incentivar você, não durma, amém? Não se distraia. Sabe que coisas sobrenaturais estão acontecendo e vão acontecer nessa noite, porque Deus está chamando o seu nome. Deus está chamando pessoas para experimentar coisas nessa noite. Renovação de mente é para um fim específico, de experimentar. Romanos 12:2, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No ponto 4 é: Deus está constantemente dizendo para você, vem. E sabe, a gente estava lendo lá o primeiro versículo do contexto de Jesus antes de operar. Eu quero voltar para isso agora, porque lembre-se que Jesus orou, o barco estava longe, os discípulos estavam no barco, o vento estava batendo, estava todo mundo desesperado. O que que estamos vendo aqui? Nesse barco, onde existe vento, onde existe um monte de discípulo desesperado, estamos vendo o mundo hoje. Nossa, muitas vezes as coisas naturais. E sabe que os discípulos estavam com Jesus antes daquele momento do monte. Eles estavam ouvindo a palavra, eles estavam sendo alimentados. E às vezes, muitas vezes é na nossa vida dessa forma. A gente sai de uma vigília como essa, coisas vão acontecer, a gente vai para o nosso barco e o vento começa a bater. Mas sabe, o não vos conformeis com esse século quer dizer, você não é alguém natural. Deus não chamou você para ter uma vida natural. Deus chamou você para viver uma vida sobrenatural. Deus não quer que você, escute isso, Deus não quer que você tenha momentos de sobrenatural. Deus quer que você viva no sobrenatural. Os discípulos não tinham entendido isso. Eles ouviram a ministração de Jesus, mas não continuaram agindo como Jesus. Jesus ministrou e foi buscar a presença de Deus, mas foi orar. Por que os discípulos não foram com Jesus? A não ser que Jesus tenha dito, não, eu quero ir sozinho, tudo bem. Mas eles poderiam se reunir sozinhos para orar. Jesus não está orando? Pai, vamos fazer igual a Jesus. Não fomos chamados para imitar Jesus, irmãos? Só que muitas vezes a gente quer olhar para Jesus e, poxa, Jesus fez muita coisa em público, mas no secreto ele também fez muita coisa. E muitas vezes a gente quer fazer o que Jesus fez em público, mas não queremos fazer o que Jesus está fazendo no secreto. Por isso que a palavra que o Espírito Santo está dizendo para você é: intensifique o seu secreto, irmão. Olhe para Jesus e Jesus parou muitas vezes para orar. Ele parava muitas vezes para buscar. Isso aconteceu no jardim do Getsemane, quando ele estava orando, porque ele sabia o que ia acontecer na cruz. E ele chegou: ei, por que vocês estão dormindo? Vocês não ouviram o que eu falei para você, que eu iria morrer na cruz? Por que vocês não estão vendo a aflição que está sobre a minha vida? Por que vocês não estão orando? Desconectados. Em vez de olhar para Jesus, estava olhando para a carne. Eu estou com sono. Vai ter momento para dormir, mas vai ter momento que a gente precisa olhar. Cara, hoje eu vou abrir mão disso. O jejum é isso, a vigília é isso. Hoje eu vou abrir mão do meu sono, porque eu entendo que nesse tempo eu não estou simplesmente me privando de um sono. Nesse tempo eu estou dando espaço para que o Espírito Santo acrescente coisas na minha vida. Você acha que Jesus não estava cansado depois de ministrar? Estava. Mas Jesus estava dizendo o quê? Eu tenho 3 anos e meio, eu tenho que aproveitar esses 3 anos e meio. Vai ter um tempo depois onde eu vou poder descansar. Hoje ele está sentado no trono, amém? Mas aqui na terra ele ficou em pé o tempo inteiro. Ele ficou trabalhando o tempo inteiro. E é por isso que ele não se cansava e continuava buscando a presença de Deus. Mas veja o versículo 28 de Mateus 14. Lembre-se que eu falei para você que Deus não quer que você viva momentos no sobrenatural. Ele quer que você tenha experiências. E aqui no verso 28 diz que Pedro, ele viu Jesus andando sobre as águas. E o andar sobre as águas é viver uma vida sobrenatural. E aí Pedro estava na situação do natural, vento,
confusão, bagunça, e ele via Jesus andando no sobrenatural. E aí só uma pessoa do barco que disse: Senhor, se és tu, manda-me ao encontro por sobre as águas. Basicamente o cara estava dizendo: Senhor, se é você mesmo, eu quero ter uma experiência sobrenatural, eu quero ter um momento sobrenatural, assim como o Senhor está andando no sobrenatural. Ei, por que mais pessoas não pediram? Porque eu creio que se mais pessoas pedirem, não ia ser só Pedro que ia andar sobre as águas, não. Mas Pedro foi o único que viu, em meio àquelas circunstâncias, em meio ao vento, em meio àquele caos, ele notou: ei, a salvação está chegando, ei, Jesus está vindo sobre as águas, ei, algo, peraí gente. Ele simplesmente naquele momento parou tudo. Meu irmão, o bicho estava pegando no barco, mas Pedro notou algo diferente. Ele notou uma atmosfera diferente. Os olhos dele: rapaz, o que é isso aqui? Os outros, irmão, ai meu Deus, vai naufragar. Estavam ouvindo a palavra, andando com Jesus, desesperados, voltaram para o natural. Ei, tem muitas pessoas dando passos no sobrenatural, Mateus, e depois se conformando em uma vida natural. Não, pastor, se eu tiver alguns momentos, tá bom, eu vou ter história para contar. Não, irmão, não se conforme com isso, não. Não é só se conformar em não pecar, não. É ter uma vida de experiência, irmão. Viver no sobrenatural. Não só ter momentos de sobrenatural, é viver no sobrenatural. A palavra não diz que Jesus ele desceu do monte, pegou outro barco, não. A palavra diz que Jesus estava no monte, conectado com Deus, e de alguma forma ele saiu do monte, voando, e começou a andar sobre águas, para encontrar com aqueles discípulos. Essa é a vida que Deus preparou para você. Ei, Jesus falou: aquele que crê em mim vão fazer as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores. Obras maiores Deus tem preparado para você. Mas Pedro conseguiu enxergar, e a minha oração nessa noite é que você consiga enxergar, em meio ao vento que está no seu barco, em meio às circunstâncias que estão no seu barco, que você consiga enxergar: Jesus está vindo, Ele está trazendo algo sobrenatural para a minha vida, e Ele vai me levar para onde Ele está. Ele não vai me deixar onde eu estou, Ele não vai me deixar no natural. Eu não quero viver momentos, eu quero viver como Jesus, eu quero andar como Jesus está andando sobre águas, andando no sobrenatural. Eu vou sair desse momento, desse lugar onde eu estou, e eu vou andar como Jesus está andando. E sabe o que Jesus disse? Coloca na tela, 29. Venha. O tema da minha ministração é: vem. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você? Vem. Será que você consegue ver, em meio às tempestades que estão sobre a sua vida hoje, em meio ao que está acontecendo, em meio a toda a confusão, em meio às distrações da sua vida, em meio àquilo que ainda não aconteceu, mas será que você consegue ver Jesus chegando no seu barco e dizendo: ei, sai desse lugar, ei, sai do natural, ei, sai de ter momentos, ei, sai de só ter uma vigília uma vez por ano, e vem para uma intimidade, vem para um relacionamento. Sai desse lugar e vem, sai desse lugar e vem. Andar sobre as águas não é para quem eu gosto mais ou menos, é para quem não está conformado em viver de uma maneira natural e quer e deseja andar como eu andei. Quem determina como você vai andar não é mais Deus, é você. Você quer andar no chão? Ande. Deus vai te usar mesmo assim. Mas eu não sei quanto a você. Eu quero andar como Felipe andou. Será que Felipe ele era melhor que a gente? Ei, o Espírito Santo achou espaço em Felipe. E o Espírito Santo precisa achar espaço em você nessa noite. O Espírito Santo disse: Felipe, vem aqui, eu tenho um rapaz que está lendo a palavra, mas não está entendendo. Aonde, Espírito Santo? Naturalmente, ele não estava vendo. Ele falou:
Rapaz, eu entendi. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Deus está me chamando. Ei, o chamado na sua vida é assim. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas se Deus está me chamando, eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer nessa noite, eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer, usa-me. Você pode dizer, conta comigo. Independente de como que você acha que vai acontecer, independente das suas limitações, independente dos ventos, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, você simplesmente precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. 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 Último versículo para a gente orar nessa noite, João capítulo 4, verso 10. Enquanto eu estava preparando essa ministração, eu via Pedro andando sobre essas águas, e o Espírito Santo falou comigo, você sabe qual é a coisa mais louca que Jesus fez? Eu falei, não. Porque a gente acha que andar sobre águas foi um dos maiores milagres que Jesus fez. E naquele momento o Espírito Santo me mostrou essa passagem. Porque sabe que quando você está andando sobre água, é algo externo. E se não tiver água? Fiquei pensando assim, né? Se faltar esse contexto de andar sobre águas. E aí o Espírito Santo falou comigo, ei, tem uma passagem que o contexto não estava do lado de fora não, o contexto foi para o lado de dentro. Mesmo que se faltasse água naquele barco ali, sabe que uma mulher, ela conheceu água viva, e ela passou a ter uma experiência que não dependia de coisas externas, não dependia de circunstâncias externas, mas Jesus pegou aquela água e colocou dentro de uma pessoa. E a partir daquele momento ela viveria uma experiência contínua com Deus. Porque o que ela precisava para viver aquela experiência, Pedro precisou de uma água literal, de um mar literal para andar. Mas aquela mulher passou a ter a circunstância, o contexto dentro dela, disponível 24 horas por dia. E ela poderia acessar a qualquer momento aquela água, e a qualquer momento ela poderia andar sobre as águas. Mesmo sem barco, mesmo sem mar, mesmo sem plateia, ela poderia com aquela água ter experiências sobrenaturais com Deus. E eu falei, Deus, então eu vou falar isso. A palavra diz aqui, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, ei, se você soubesse quem está aqui nessa noite, e quem está te chamando. Jesus estava falando para aquela mulher, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem está te pedindo água. E o Espírito Santo está falando para você, se você de fato soubesse que Jesus está aqui. Uma coisa é você ter conhecimento, que a palavra diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos Ele está. Isso é bom, mas não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando não, irmão. Você sabe que revelação não é isso não. Revelação é, eu tenho conhecimento, mas agora eu sei que Ele está aqui. Ei, eu vejo Ele está aqui. Ei, eu vejo Ele andando sobre águas. Ei, eu vejo Ele acalmando tempestades. Jesus estava olhando para aquela mulher, naturalmente falando, não dá, mulher. Naturalmente não dá, mulher. Se você beber essa água aqui, mulher, você vai receber algo natural, nada vai mudar, você vai sentir sede. Mulher, você precisa experimentar. Porque se você me pedir algo, eu vou te dar. Irmão, Deus não está com a mão escondida retendo nada para você. Deus está te chamando. Ei, se você soubesse quem está aqui nessa noite. Porque uma coisa, irmão, é você saber que está escrito algo. Outra coisa é você ter convicção, revelação, e você conseguir enxergar no reino do Espírito. Ele está aqui. Enquanto você apenas tem conhecimento, você age de uma forma. Mas quando você tem a revelação disso, você se comporta de uma forma diferente. Enquanto você tem conhecimento que Deus está aqui, irmão, você continua fazendo, mas você faz de uma maneira
circunstancial. Se a palavra for boa, eu oferto. Mas se não for muito boa, também não oferto, não. Se ela fala, não, porque eu gosto do pastor Jonas, eu... Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Não. Irmão, quando você tem a revelação do que eu estou dizendo, você vê Deus em tudo. Você vê Ele agindo em pessoas. Você vê Deus movendo. Você vê Deus ministrando ali no momento da adoração. E aí você começa a ter experiências diversas, porque os seus olhos espirituais foram abertos. E a minha oração nessa noite é que assim como Jesus parou para aquela mulher, se você conhecesse quem está na sua frente, você ia pedir coisas, porque você sabia que só Ele poderia te dar coisas sobrenaturais. Pare de pedir coisas naturais, irmão. Comece a pedir coisas espirituais, sobrenaturais. Pare de pedir experiências naturais com Deus simplesmente, porque naturalmente falando, andar sobre águas não muda a vida de ninguém. O que vai mudar na sua vida? A não ser uma boa história para contar. Mas irmão, quando você, Deus, não tem como essa água aí que eu estava andando não vir para dentro de mim não. Porque Deus, legal, andando sobre água aqui, pô, que legal a experiência, gravidade zero, ótimo, mas Deus, e agora? O que eu vou fazer com isso? E aí Jesus pegou aquela mulher e disse, mulher, no verso 13, diz, Jesus respondeu, quem beber dessa água, terá sede outra vez. Continua, mas quem beber da água que eu lhe der, quem beber da água nessa noite que Jesus vai dar, não vai ter mais sede não. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água viva, e essa fonte dentro de você, não mais fora, vai jorrar, irmão. Ei, vai jorrar, irmão. Fique de pé no seu lugar. É tempo de águas jorrando. É tempo de fluir de Deus na sua vida. Não apenas, escute isso, feche seus olhos. Não apenas algo momentâneo, não apenas uma experiência que Pedro teve, que foi ótima, mas passou. Mas é tempo dessa água que você estava andando sobre, está dentro de você agora. E é tempo de, assim como aquela mulher experimentou daquelas águas, e toda uma cidade foi alcançada, aleluia. Assim eu declaro, se você pedir água, Ele vai te dar nessa noite. Se você pedir água, é vida eterna. Se você quiser água, Jesus vai dar para você nessa noite. E nós vamos adorar nessa noite. E você vai pedir, querido. Você vai bater. E eu vejo portas se abrindo. E eu vejo respostas chegando. Ei!